querido aluno, minha querida aluna, aqui o professor Hermes Arraes, trabalhando os princípios constitucionais da Seguridade Social. Quais são os princípios constitucionais da Seguridade Social? São 7. 7 princípios, também denominados de objetivos da Seguridade Social. Quais são os 7 objetivos? Os 7 princípios constitucionais, que são princípios dirigidos ao legislador, que deve, ao elaborar leis de Seguridade Social, observar. Primeiro princípio, une, sei a dica. Universalidade. Uniformidade. Sei, seletividade e irredutibilidade. Equidade. Dica, diversidade. E último, caráter democrático. São 7 princípios constitucionais da Seguridade Social. Depois nós vimos o nome completo de cada um deles e estamos, nesse instante, analisando um a um dos princípios constitucionais, apontando para você como o legislador costuma indagar nas questões, nas provas, ok? Pois bem, já vimos o princípio da universalidade, que é um princípio que a palavrinha-chave que o colega deve ter anotado no seu caderno, qual é? Universalidade, a palavra-chave é ampliar. Ampliar cada vez mais o quê? Cobertura e atendimento. Cobertura são as situações a serem protegidas, o rol de necessidades sociais. Atendimento são as pessoas a serem protegidas, ampliar cada vez mais as pessoas que vão ser contempladas pela legislação, ok? Então, cobertura e atendimento, ampliar mais e mais. Essa é a tônica do princípio da universalidade, certo? Vamos agora para o princípio número 2, o da uniformidade. Uniformidade e equivalência. Do quê? De benefícios e serviços. Para quem? Para a população urbana e rural. Então vamos trabalhar agora com os colegas o princípio da uniformidade. Uniformidade e equivalência do quê? De benefícios e serviços. O que são benefícios e o que são serviços? Benefícios é uma obrigação que se impõe ao Estado, ao governo, de garantir uma obrigação de pagar para o cidadão, pagar mês a mês, valores. Por exemplo, a aposentadoria. A aposentadoria é uma obrigação que se impõe ao Estado de pagar mensalmente aos aposentados um determinado valor mensal, certo? Então esse é um benefício, benefício é pagamento em pecúnia. Mas também existem serviços. Serviços não é pagamento em pecúnia, é uma obrigação de fazer, impõe-se ao Estado, obrigação de fazer algo em prol do cidadão, em prol das pessoas. Por exemplo, serviços médicos. Então, uma pessoa está doente, ter um serviço médico, ter um médico atendendo, um serviço médico, ok? Então, benefícios, pagamento e pecúnia. Exemplo, aposentadoria. Serviços médicos. No ramo da saúde, por exemplo, atendimento médico, ok? Então, uniformidade, equivalência de benefícios e serviços. Bem? População urbana e população rural. População urbana e rural. Então, aqui, este princípio, a palavrinha que eu quero que o colega guarde, é o princípio da igualdade. Igualdade, ok? Então, aqui o que se busca é uma igualdade. Esse princípio, a tônica dele é uma igualdade com a população urbana e a população rural. População urbana e população rural. Para entender esse princípio, o colega tem que saber que antes da Constituição Federal de 88, antes da atual Constituição de 1988, na Previdência, por exemplo, tinha um tratamento diferenciado. Na Seguridade Social, trabalhadores urbanos e rurais eram tratados de forma completamente diferente. Para ter uma ideia, a Previdência antes da Constituição de 88 chamava-se Previdência Social Urbana. Previdência Social Urbana. O que isso queria dizer? Que trabalhadores rurais não eram bem-vindos. Trabalhadores rurais não faziam parte da Previdência. Os trabalhadores rurais tinham apenas a assistência social. Tinham apenas uma assistência social, que era uma lei complementar número 11 de 1971, que garantia para os trabalhadores rurais alguns poucos benefícios, todos eles no valor de meio salário mínimo. Então, se era um trabalhador rural, ele só tinha alguns poucos benefícios da assistência social. No valor que valia, benefícios poucos
e no valor de menos de um salário mínimo, era de metade de um salário mínimo. Agora, os trabalhadores urbanos tinham uma previdência com valores, né, que começavam a partir de um salário mínimo e uma gama maior de benefícios, uma quantidade maior de benefícios que começavam a partir de um salário mínimo. Então perceba o tratamento aqui de menosprezo, de descabo com a população rural. A população rural era tratada à parte, não tinha o mesmo tratamento que a população urbana. A atual Constituição diz basta, chega, não se admite. Deve-se garantir o mesmo tratamento à população urbana e à população rural, tanto na obtenção de benefícios e serviços. Por isso o princípio é uniformidade, que significa os mesmos. Uniformidade significa os mesmos. Os mesmos o quê? Benefícios. Os mesmos serviços para a população urbana e rural. Os mesmos. Então antes tinha, olha, para a população rural, você só tem esses poucos benefícios aqui. Hoje não é mais possível. O mesmo menu de benefícios disponível para a população urbana também tem que ser acessível à população rural. Não pode ter diferença, ok? Mas não basta falar, olha, tá bom, trabalhador rural, eu vou te dar um benefício, você vai ter aposentadoria também, assim como um trabalhador urbano. Então nós vamos ter, por exemplo, um trabalhador urbano, um bancário, trabalha num banco e ganha, vamos supor, por mês R$4.000 num banco. Ele vai poder se aposentar, diz a Previdência. Você, bancário, vai poder se aposentar com R$4.000. E um trabalhador rural trabalha numa fazenda, plantando, colhendo, cuidando de animais, pescando, numa fazenda, trabalho dele registrado, ganhando R$4.000 por mês. Você não, você por ser rural vai ganhar um salário mínimo. Não pode. Aí é equivalência. Tem que ter a mesma equivalência. Se um trabalhador urbano ganha R$4.000 por mês e vai poder se aposentar com R$4.000, o trabalhador rural também pode, da mesma forma que ele ganha R$4.000, contribuir com R$4.000 por mês, se aposentar com R$4.000. Não se pode mais a lei falar, olha, é rural, carimbar ele como rural, não vai ganhar só salário mínimo. Não, por quê? Por que vai ganhar só salário mínimo? Por qual razão? Só porque é rural? Não. Se ele trabalha e contribui com valor superior, pode também se aposentar com valor superior. Da mesma forma que um trabalhador urbano. Então, o que nós temos nesse princípio? Uniformidade e equivalência de benefício, serviço, população urbana e rural. Qual é o foco desse princípio? A igualdade. É tratar da mesma forma a população urbana e a população rural. Então, o que não admite esse princípio? Desprezo com a população rural. Então, se for editada uma lei dizendo, olha, esse benefício só quem vai ter direito é o trabalhador urbano. Essa lei é inconstitucional. Viola o princípio da uniformidade de equivalência, benefício e serviço, população urbana e rural. Viola esse princípio, ok? Então não pode criar privilégios só para trabalhador urbano, não pode. Mas veja, temos que entender que a igualdade, por vezes, significa criar alguma ação afirmativa, criar uma facilitação. Como assim? De nada adianta, por exemplo, se tiver um muro e atrás desse muro tiver uma linda paisagem, falar que qualquer pessoa pode admirar essa paisagem. Então chega uma pessoa alta e olha por cima do muro e aprecia aquela linda paisagem. Mas chega um anão, fala que ele tem o direito de apreciar também aquela paisagem, só que ele não consegue. Para que ele tenha o mesmo direito em pé de igualdade com as outras pessoas, ele tem que ter acesso a uma escada. Então tem que fazer parte o direito dele, não só o direito de apreciar, mas tem que ter direito a um acesso a uma escada que lhe dê condições de, da mesma forma, apreciar aquela paisagem. E a população rural esteve, durante décadas, desprezada na legislação. Então, ela tem décadas de atraso, de desfavorecimento. Por isso, a Constituição admite diferença de tratamento. Admite diferença de tratamento em prol da população rural. Admite diferença em prol da população rural, ações afirmativas. Tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, a própria Constituição Federal diz, olha, aposentadoria por idade. A população urbana, por exemplo, homem urbano, 65 anos de idade. 65. Já o homem rural, 60 anos de idade.
Então, menor idade para o trabalhador rural. Então, isso é uma forma de compensar todo o desprezo, o descaba, o maltrato que ele sofria antes. Então, isso é uma forma que é possível, para garantir a igualdade também, você trazer equilíbrio numa situação que é desequilibrada. Assim como nós vimos um homem de estatura normal e um anão, você fala que os dois têm o mesmo gênero, mas está desequilibrado. Você tem que trazer um equilíbrio primeiro, uma escada para ficar a igualdade. Também a população urbana e a população rural. A população rural tem menos acesso às facilidades públicas do que a população urbana. Por razão, para compensar, menos idade para se aposentar o trabalhador rural em comparação ao trabalhador urbano. Então, é constitucional criar mecanismos em prol da população rural. Isso a Constituição traz, então, portanto, é constitucional. Não é constitucional trazer desgaste à população rural, trazer mais direitos à população urbana. Isso é inconstitucional. Privar o trabalhador rural, a população rural, de direitos na segurança social, isso é inconstitucional. Entendido? Certo? Espero que sim, ok? Pois bem, vamos agora ao outro princípio constitucional, da seletividade. Seletividade, então, terceiro princípio constitucional, já vimos universalidade do atendimento e da cobertura. Já vimos a uniformidade e equivalência de benefícios e serviços para quem? População urbana e rural. Vamos ao terceiro princípio constitucional. Qual é o terceiro princípio constitucional? É o da seletividade. Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Benefícios e serviços, o colega já sabe. Benefício e pagamento em pecúnia. Serviços é obrigação de fazer. Atendimento médico, por exemplo, ok? Pois bem, o que significa este princípio? Ele é importante. Aqui a palavrinha-chave é restrição. Restringir. Restrição, restringir. Essa é a palavrinha mágica. Aqui, meus amigos, eu quero que o colega pense numa moeda. Uma moeda que tem, de um lado, seletividade. E no verso dessa moeda está universalidade. Então, isso aqui é o contraponto do princípio que nós estudamos no bloco anterior. No bloco anterior, nós vimos o princípio da universalidade. O que é a universalidade? Tudo lindo, tudo maravilhoso. O Estado tem que ampliar, por meio de lei, cada vez mais as situações a serem protegidas. Tem que ampliar cada vez mais, por meio de lei, as pessoas a serem protegidas. É algo maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, direito social, porque direito de seguridade social envolve direito social, direitos que oneram o Estado, custam para o Estado. Custa para o Estado garantir aposentadorias, benefícios, assistência social, saúde, isso tudo custa, onera os cofres públicos. E muitas vezes, já que onerar os cofres públicos, nem sempre há dinheiro disponível, recursos financeiros, eles são finitos. Então nós vamos ter, até curioso, nós temos, por exemplo, países desenvolvidos. Países desenvolvidos são aqueles que não possuem miséria, como Canadá, Austrália, já eliminaram a miséria na população, não existe miséria. Então, países como Canadá, Austrália, têm poderio econômico, mas não tem um rol de pessoas tão necessitadas, em situação de miséria, porque não tem miséria, como possuem países em desenvolvimento, como o Brasil, como a África, o continente africano, né, países, a África do Sul, né, e tantos outros países lusófonos, né, que têm uma grande necessidade social, mas não têm recursos financeiros. Então, nem sempre é proporcional a necessidade com os recursos financeiros do Estado. E você não pode impor ao Estado gastar mais do que ele possua. Da mesma forma, você não pode obrigar um pai de família a matricular o seu filho numa escola particular. Fala, mas é melhor essa escola particular que existe no Brasil, você tem que pôr seu filho lá. Não, ele não tem recurso financeiro. O pai é obrigado a matricular o filho numa escola pública, gratuita, sim, mas não numa escola particular. Você não pode obrigar um pai desempregado a pôr o seu filho numa escola particular. Não pode, perfeito? Então, nós temos também, com relação a direitos sociais, observar que o Estado tem limitação financeira. Tem limitação financeira. E nem sempre é possível ampliar direitos, ampliar pessoas e situações a serem protegidas. Nem sempre. Por vezes o Estado passa por situação de dificuldade econômico-financeira. E nesse momento entra em cena o outro princípio que nós vamos analisar agora, que é o da seletividade.
Quando houver no Estado momentos de dificuldades econômico-financeiras, que o Brasil tem vivenciado, quando houver dificuldades econômico-financeiras, entre o princípio da seletividade, que permite restringir os direitos sociais. Permite restringir direitos sociais. Mas restringir não significa eliminar. Restringir não significa eliminar, ok? Não é eliminar. Restringir. Restringir, bem, nós vamos ter a seletividade e a distributividade. O que significa? O direito social pode, por falta de dinheiro, ser restringido, mas deve ser mantido, ok? Em prol das pessoas mais necessitadas. Então, nós temos que manter, bem, ali as situações aos mais necessitados. Então, o núcleo forte aqui é as pessoas mais necessitadas, tem que manter. Das pessoas menos necessitadas, é possível, bem, excluir o direito, restringir o direito, ficar restrito só aos mais necessitados, certo? Então, como isso funciona? Vamos entender como funciona esse princípio, que a palavrinha forte é restringir, ok? Vamos a um exemplo. Um exemplo que eu vou dizer para os colegas aqui, na Previdência. Na Previdência, temos o artigo 201 da Constituição, que traz um benefício chamado salário-família. É um benefício previdenciário chamado salário-família. Quando que o trabalhador tem direito ao salário-família? Todo trabalhador que tenha filhos de até 14 anos de idade. Então, o trabalhador que tenha filhos de até 14 anos de idade, ele tem direito de receber uma cota de salário-família. Uma cota de salário-família. Acontece que antes de 1998, todo e qualquer segurado previdência que tivesse filhos menos de 14 anos tinha direito de ter uma cota da família. Todo e qualquer trabalhador. Não importava que era um trabalhador que ganhasse bem ou que ganhasse mal. Não interessava. Todo e qualquer trabalhador com filhos tinha direito. E trabalhadores tinham, até o século passado, em média 4 filhos. Então, eram muitos trabalhadores, eram muitas cotas de salário de família. O que fazia com que o dinheiro que o Estado tinha, dividindo para que todos tivessem direito de receber alguma coisa, dava alguns poucos centavos. Meus amigos, em 1998, o salário de família era apenas algumas moedinhas. Então, o trabalhador recebia para cada filho apenas algumas poucas moedinhas, chamando de salário família, isso pelo parte do Estado. Então, o que aconteceu? O Estado dizia, olha, não tem dinheiro, é muita gente com direito, não dá para dar um bom valor. Então, o que foi feito? Houve a restrição, a aplicação do princípio da seletividade. Houve a restrição. De que maneira? Falou, ó, o salário família, a partir de 1998, ficou restrito só a segurados de baixa renda. Então, se manteve, porque não se pode eliminar o direito, mas é possível restringir para as pessoas mais necessitadas. Então, ficou restrito somente aos mais necessitados. Quem necessita mais? Quem precisa mais de uma ajuda do Estado? Um trabalhador tem uma renda alta, uma renda média ou uma baixa renda? Quem tem baixa renda tem mais dificuldades de criar filhos. Recursos financeiros precisa mais, certo? Então, se excluiu, restringiu o direito, bem, somente para trabalhadores de baixa renda. Então, quem tem renda intermediária ou renda alta não recebe salário família, não recebe. E com essa exclusão de pessoas, ficando somente os mais necessitados, o valor do salário família melhorou. Não é mil maravilhas, ok? Dá R$100 hoje por filho. O governo garante R$100 por filho, ok? Para os trabalhadores de baixa renda. Então, você tem um filho, dá quase R$100, tem 2 filhos, dá quase R$200, e assim sucessivamente. Quanto tem de acréscimo mensal, pela quantidade de filhos que ele tem de até 14 anos. Então, aqui foi aplicado o princípio da seletividade, que é a restrição. Então, seletividade e restrição. Então, o que acontece? Seletividade não significa eliminar. Não podia falar, olha, ninguém mais vai receber salário de família. Isso não poderia. Seletividade é restringir. Você vai reduzir para garantir só para as pessoas mais necessitadas. Por quê? Porque está com dificuldade econômica e financeira o Estado. Quando o Estado voltar, tiver mais recursos, estiver nadando no dinheiro, estiver bem, aí volta a ampliar. Então, de um lado, universalidade amplia. De outro, seletividade restringe.
O momento que o Estado está financeiramente bem, ampliam-se direitos. O momento que o Estado está com dificuldades econômico-financeiras, a restrição de direitos. Então aqui é verso e anverso a mesma medalha. De um lado, universalidade, de outro, seletividade. Quando está seletividade, não está universalidade. Quando está universalidade, não está seletividade. Então são dois momentos distintos que nós temos aqui, certo? Mas os dois são conjugados, os dois trabalham juntos. Universalidade e seletividade, ok? Então percebam, para o que nós falamos, esses princípios são atrelados a situações que envolvam proteção social. Então, todos os exemplos que eu dei é de proteção social, a pessoa ser protegida, portanto, ok? Situações de proteção ou é universalidade, que é ampliar direitos. Então, se o exemplo que for dado pelo examinador, houve ampliação de direitos, como o exemplo que eu dei do salário-maternidade. Salário-maternidade, a lei que ampliou para concessão também para casos de não só parto, mas de adoção, foi com base em qual princípio? Universalidade. A lei que ampliou o direito ao salário-maternidade, não só para a mulher segurada da Previdência, mas também para o homem segurado da Previdência que adota uma criança, com base em qual princípio? Universalidade. O salário família ficou restrito só a trabalhadores de baixa renda, excluídos os menos necessitados, né? Que são os trabalhadores de renda intermediária e renda alta. Foi com base em qual princípio? Da seletividade. Da seletividade, ok? Entendido? Certo? E nós vimos também nesse bloco juntos o princípio da uniformidade. Uniformidade e equivalência, que significa uma igualdade que deve ser aplicada pelo legislador ao tratar de benefícios e serviços, população urbana e rural. Impede igualdade. Mas é admitido, nós vimos pontos de ações afirmativas, ou seja, criar pontos que favoreçam a população rural. Isso pode. Agora, desmerecer a população rural, isso é inadmissível, seria inconstitucional, ok? Pois bem, então nós já vimos, né, os 3 primeiros princípios constitucionais. O próximo princípio é o da irredutibilidade. Irredutibilidade do quê? Do valor dos benefícios, ou seja, irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui é importante, colega, recordar que benefício é pagamento em pecúnia, tem valor. Então você não pode reduzir o valor. Não tem aqui serviços, porque serviço é obrigação de fazer. Atendimento médico, por exemplo. Então não tem valor aqui envolvido. Então esse princípio, o ponto que o colega tem que se atentar, que ele chama esse quarto princípio, irredutibilidade do valor dos benefícios. Ponto. O examinador costuma colocar na prova o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Ficou errado. Serviços não está aqui no nome do princípio, ok? O que significa irredutibilidade? Significa que não pode reduzir. Não pode reduzir. Se ganha, por exemplo, uma aposentadoria, o INSS concedeu a aposentadoria no valor de R$5.000, ele vai ganhar R$5.000. Não pode o governo vir depois, olha, eu acho que quem ganha R$5.000 ganha muito. Nós vamos, a partir de agora, editar uma lei que quem ganha 5 mil vai passar a partir do mês que vem receber só 4 mil, 1.000 a menos. Não pode, é um princípio constitucional da irredutibilidade. Não pode, uma vez concedido, não pode. Pode aumentar, não pode reduzir. Reduzir não pode, é a irredutibilidade do valor dos benefícios. Eles não podem reduzir de valor. Mas reduzir de valor, por mais que se pareça óbvio, tem duas possibilidades aqui. Reduzir de valor, como exemplo que eu dei, alguém ganha 5 mil de aposentadoria, uma lei que diga, a partir de agora quem ganha 5 mil só vai receber 4 mil reais. Essa lei é inconstitucional, porque viola o princípio da irredutibilidade dos benefícios. É inconstitucional. Mas existe uma outra dúvida. Por vezes, o governo concede um benefício de 5 mil reais. Só que a pessoa está recebendo, vamos supor, que o governo, a cada ano que passa, mantém o mesmo valor. Sabemos que tem inflação. Aqui seria possível o governo manter o mesmo valor de aposentadoria ano após ano? Seria possível? Iria ofender esse princípio? Nós vamos ver melhor, por conta do tempo, no próximo bloco. Eu quero aqui agradecer por demais você, professor Hermes Arraes,
Quero agradecer a você, meu querido aluno, pela atenção. Saber, já foi lá no Instagram, mandou uma mensagem para o professor, @hermes_alencar? Espero que sim. Quero desejar bons estudos, um forte abraço, sucesso e até o próximo bloco. Nós vamos finalizar sobre da irredutibilidade do valor dos benefícios e começar os próximos princípios funcionais de aspecto tributário, de custeio, de financiamento, que é o da equidade e da diversidade da base de financiamento. Até logo mais. Espero, colega.